Imagine isto. Você acorda amanhã de manhã e algo parece errado. Não errado como um pesadelo. Errado como se a própria realidade tivesse mudado. Você olha pela janela e a luz do sol que deveria entrar pelas cortinas sumiu. Não está nublado, não está encoberto, simplesmente ausente. Você sai de casa e seus vizinhos estão parados em seus quintais, olhando fixamente para o céu. Ninguém conversa, ninguém se mexe. Eles apenas olham fixamente. E quando você olha para cima, você também vê uma escuridão se espalhando sobre o sol, como se alguém estivesse lentamente fechando uma cortina. Mas essa escuridão não vem das nuvens. Ela está surgindo da própria terra. Isto não é ficção científica. Isto é profecia. Há um capítulo na Bíblia que descreve exatamente esse momento. Um momento tão aterrador que os antigos crentes sussurravam sobre ele com vozes trêmulas. Um momento em que o mundo espiritual irrompe em nossa realidade física e nos mostra o que sempre esteve ali, oculto logo abaixo da superfície. Esse capítulo é Apocalipse 9, e esta noite vamos percorrer isso juntos, passo a passo, palavra por palavra. Não para assustá-los, mas para prepará-los. Não para criar medo, mas para fortalecer a fé. Porque saber o que está por vir muda tudo em relação à forma como vivemos hoje. Antes de começarmos esta jornada, quero que você se acomode. Acomode-se no travesseiro. Relaxe os ombros. Respire fundo. Esta será uma longa noite juntos, mas ao final, você entenderá algo que a maioria das pessoas jamais compreende. Você verá a guerra invisível que se trava desde o princípio dos tempos e saberá de que lado está. Muitas pessoas evitam o Apocalipse. Dizem que é confuso, simbólico, impossível de entender. Mas e se eu lhe dissesse que o Apocalipse nunca teve a intenção de confundir os crentes? E se ele foi escrito para fortalecê-los? E se cada imagem aterradora, cada criatura estranha, cada toque de trombeta tivesse sido dado para preparar o povo de Deus para os momentos mais difíceis da história da humanidade? Esta noite, você descobrirá que Apocalipse 9 não trata apenas de julgamento. Trata-se de proteção. Trata-se de saber que, mesmo quando o próprio inferno se desencadear sobre a terra, aqueles que pertencem a Deus estarão selados, protegidos e intocáveis. Mas eis a questão que nos acompanhará em cada capítulo desta noite. O que acontece com aqueles que não foram selados? O que acontece quando as barreiras que Deus estabeleceu para proteger a humanidade são removidas? O que acontece quando criaturas que estiveram aprisionadas por milhares de anos são finalmente libertadas? A resposta começa numa pequena ilha no meio do oceano, onde um velho estava sentado sozinho, relembrando o amigo com quem caminhava décadas atrás. O amigo que prometeu voltar. O amigo cujo retorno mudaria tudo. E um dia, naquela ilha deserta, o céu se abriu. E o velho viu coisas que olhos humanos não deveriam ver. Ele viu o trono de Deus. Viu anjos, criaturas e cores indescritíveis. Viu o passado, o presente e o futuro se desdobrando como um pergaminho. E dentre todas as coisas que ele viu, uma visão se destacou. Um capítulo que fez até os anjos tremerem. Um momento no tempo em que a Terra enfrentaria algo tão avassalador que o único conselho era simples: fique em casa se você vir isso, porque o que João viu
Era insuportável para a força humana. Era inescapável para a sabedoria humana. Foi um momento em que a misericórdia se retira e a justiça se apresenta. Um momento em que Deus diz às forças das trevas: chegou a sua hora. Mostrem ao mundo quem vocês realmente são. Você está pronto para ver o que John viu? Está pronto para entender o que a maioria das pessoas não consegue compreender? Então respire fundo, acalme sua mente e vamos juntos adentrar essa visão. Porque Apocalipse 9 não começa com criaturas, trevas ou exércitos. Começa com um homem, um prisioneiro, uma testemunha e uma mensagem que ecoaria através dos séculos até chegar a você esta noite. Capítulo 2. O profeta solitário em uma ilha-prisão. Seu nome era João, e quando ele recebeu a visão do Apocalipse, era o último que restava. Pense nisso por um momento. João havia caminhado com Jesus. Ele havia presenciado os milagres. Ele havia visto Jesus curar cegos, ressuscitar mortos e acalmar a tempestade. Ele havia permanecido aos pés da cruz e visto seu mestre morrer. Ele havia corrido até o túmulo vazio e visto as vestes funerárias ali deixadas. Ele havia testemunhado a ressurreição. Mas agora, décadas depois, todos os outros discípulos haviam partido. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado pelo rei Herodes. Mateus, Tomé, André, todos martirizados por sua fé. Um a um, João viu seus amigos morrerem por acreditarem em Jesus. E agora, ele era o único que restava. Mas John não era livre. Ele era um prisioneiro. O Império Romano não gostava dos cristãos. Para Roma, os cristãos eram considerados problemáticos. Eles se recusavam a adorar o imperador. Recusavam-se a queimar incenso e dizer: César é o Senhor. Insistiam que somente Jesus era o Senhor. E por isso foram punidos. Alguns foram atirados aos leões nas arenas, enquanto a multidão aplaudia. Alguns foram cobertos de piche e incendiados para iluminar os jardins do imperador à noite. Alguns foram exilados, enviados para ilhas remotas, onde seriam esquecidos. João foi enviado para Patmos, uma pequena ilha rochosa no meio do mar Egeu. Era uma ilha-prisão, um lugar para onde Roma enviava as pessoas que queria silenciar, sem multidões para pregar, sem igrejas para animar, apenas rochas, ondas e silêncio. Imagine ser João. Você está velho agora, provavelmente na casa dos 80 ou 90 anos. Seu corpo dói, seus amigos se foram, sua liberdade se foi. Você se senta na margem desta ilha e se lembra dos dias em que caminhava ao lado de Jesus, ouvindo sua voz, aprendendo seus ensinamentos. Você já se perguntou se alguém se lembra de você? Já se perguntou se as igrejas que você ajudou a construir ainda estão de pé? Já se perguntou se a sua vida teve algum significado? E então, um dia, algo acontece. Algo que muda tudo. Era o dia do Senhor, provavelmente um domingo, o dia em que os cristãos se reuniam para adorar. João provavelmente estava orando, adorando sozinho naquela ilha deserta. E de repente, ele ouve uma voz atrás dele. Uma voz como a de uma trombeta, alta, clara, imperativa. A voz diz:
Escreva o que você vê em um livro e envie-o às 7 igrejas. João se vira e o que vê lhe tira o fôlego. Ele vê Jesus, não o humilde carpinteiro de Nazaré, não o servo sofredor pendurado na cruz. Ele vê Jesus glorificado, brilhando como o sol, com os olhos flamejando como fogo e a voz trovejando como águas turbulentas. João, o discípulo que certa vez se recostou no peito de Jesus durante o jantar, cai ao chão como um morto. Este não é o Jesus de quem ele se lembrava. Este é o Rei dos Reis ressuscitado, reinante e que retornará. Jesus toca em João e diz: não tenha medo, escreva o que você vê. E o que João vê a seguir preencherá um livro inteiro. 22 capítulos de visões, profecias, advertências e promessas. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele vê a igreja, o mundo e o reino espiritual. Ele vê anjos e demônios, tronos e julgamentos, selos e trombetas. E em meio a todas essas visões, ele vê Apocalipse capítulo 9, o capítulo que vamos explorar esta noite. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender algo importante. Apocalipse não foi escrito para nos confundir. Foi escrito para confortar os crentes que estavam sofrendo. Foi escrito para dizer: aguardem, Jesus está voltando. O mal não vencerá. Deus ainda está no controle. Os primeiros cristãos eram torturados e mortos por causa de sua fé. Eles precisavam de esperança. Precisavam saber que seu sofrimento tinha um propósito. Precisavam saber que a justiça chegaria. Então, Jesus deu a João uma visão. Uma visão que mostrava o fim da história. Uma visão que revelava o que acontece quando a paciência de Deus se esgota e o seu julgamento começa. Eis uma questão que intriga os estudiosos há séculos. Por que Deus escolheu João para receber essa visão? Por que não alguém mais jovem, mais forte, mais influente? Por que um velho prisioneiro em uma ilha esquecida? Alguns acreditam que foi porque João permaneceu fiel. Enquanto outros cederam ou fugiram, João continuou pregando. E mesmo quando Roma tentou silenciá-lo, enviando-o para uma ilha, ele continuou adorando. Ele continuou orando. Ele continuou acreditando. Outros acreditam que Deus escolheu João porque ele tinha um relacionamento especial com Jesus. João se autodenominava o discípulo a quem Jesus amava. Não porque Jesus o amasse mais do que os outros, mas porque João compreendia a profundidade desse amor. E esse amor lhe dava coragem. Outros ainda acreditam que João foi escolhido por ter o dom de enxergar além das aparências. Ao longo de seus evangelhos e cartas, João fala sobre luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Ele viu a batalha espiritual que a maioria das pessoas não percebeu. E assim, Deus lhe confiou a visão espiritual mais profunda já concedida. Seja qual for o motivo, John estava preparado. E quando o céu se abriu diante dele, ele não fugiu. Ele não fechou os olhos. Ele observou. Ele escutou. E anotou tudo. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe. O Apocalipse não foi escrito em código para esconder a verdade. Foi escrito em linguagem simbólica porque é assim que a profecia funciona. As imagens que João descreve, as bestas, as trombetas, os selos, não devem ser interpretadas literalmente em todos os detalhes.
Elas servem para comunicar verdades espirituais que as palavras sozinhas não conseguem expressar. E enquanto estudamos Apocalipse 9 esta noite, vamos desvendar esses símbolos juntos. Vamos fazer as perguntas difíceis. Vamos explorar diferentes interpretações. E vamos descobrir o que este capítulo significa para nós hoje. Porque eis a verdade. A revelação não se refere apenas ao futuro. Ela se refere ao agora. Ela se refere à batalha espiritual que acontece ao nosso redor todos os dias. Ela se refere às escolhas que fazemos, às alianças que mantemos e à marca que carregamos. À medida que avançamos nesta jornada, lembremo-nos de João. Lembremo-nos do profeta solitário na ilha-prisão que se recusou a desistir, que se recusou a deixar de acreditar, que recebeu a maior visão da história da humanidade porque permaneceu fiel quando todos os outros já haviam partido. E quando você ouvir o que João viu em seguida, entenderá por que essa visão ecoou ao longo da história por 2000 anos. Entenderá por que os crentes leram essas palavras com o coração trêmulo e entenderá por que Jesus quis que essa mensagem fosse entregue não apenas às 7 igrejas da época de João, mas a todas as gerações que viriam depois. Porque o que John estava prestes a ver não era apenas um vislumbre do futuro, era um aviso, um alerta, uma mensagem que obrigaria cada leitor a fazer uma pergunta: quando o mundo desmoronar, onde estarei? Capítulo 3. Quando o céu fala através do trovão. Antes de presenciar os horrores de Apocalipse 9, João testemunha algo mais. 7 anjos, 7 trombetas, 7 avisos. No mundo antigo, as trombetas não eram instrumentos musicais tocados por entretenimento. Eram alarmes, eram sinais. Quando uma trombeta soava, as pessoas paravam o que estavam fazendo e prestavam atenção. As trombetas anunciavam reis, alertavam sobre a aproximação de exércitos, convocavam o povo para se reunir. E no Apocalipse, as trombetas anunciam julgamentos. João observa 7 anjos diante do trono de Deus, cada um segurando uma trombeta. Estes não são anjos comuns. Eles estão na presença do próprio Deus. São mensageiros da mais alta ordem, incumbidos da tarefa mais importante da história. E, um a um, eles levantam suas trombetas e tocam. A primeira trombeta soa, e granizo e fogo misturados com sangue caem do céu. Árvores queimam, a grama vira cinzas, a própria terra é chamuscada. Mas eis o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Nem tudo é destruído, apenas 1/3. 1/3 das árvores, 1/3 da grama. Isso não é caos aleatório, isso é julgamento calculado. Por que 1/3? Alguns estudiosos acreditam que demonstra contenção. Deus está advertindo, não aniquilando. Ele está dando à humanidade uma chance de despertar, de se converter, de se arrepender. Outros acreditam que o número simboliza a plenitude dentro de certos limites. O julgamento é real, mas ainda não é definitivo. A segunda trombeta soa e algo como uma grande montanha em chamas é lançada ao mar. As águas ficam vermelhas, navios são destruídos, criaturas marinhas morrem. Novamente, 1/3. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 da vida marinha perece. 1/3 dos navios é destruído
Imagine estar vivo quando isso acontecer. Imagine acordar com notícias mostrando oceanos vermelhos, litorais cobertos de peixes mortos, marinhas paralisadas da noite para o dia. O mundo entraria em pânico. As bolsas de valores despencariam. Os governos buscariam desesperadamente explicações. Mas esta é apenas a segunda trombeta. Ainda faltam 5. A terceira trombeta traz algo ainda mais perturbador. Uma estrela cai do céu, brilhando como uma tocha. Ela cai sobre rios e nascentes, e onde quer que toque, a água se torna amarga. As pessoas bebem dessas fontes e muitas morrem. O nome da estrela é Absinto, que significa amargura. Água é vida. Sem água potável, a civilização entra em colapso em poucos dias. E agora, 1/3 da água doce do mundo está envenenada. Não por poluição humana, não por acidentes industriais, mas por um julgamento divino. Antes de prosseguirmos, clique no botão curtir se você ainda está comigo. Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o mundo espiritual. E se este conteúdo está te ajudando a entender as Escrituras de uma nova maneira, um simples curtir ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la. A quarta trombeta ressoa pelos próprios céus. 1/3 do sol se escurece, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. O dia se encurta, a noite se alonga. As próprias luzes que governam a vida humana, desde a criação, são interrompidas. Nas culturas antigas, quando o sol ou a lua se comportavam de maneira estranha, isso era visto como um sinal dos deuses. Eclipses causavam pânico. Cometas despertavam medo. Mas o que John descreve não é um eclipse temporário. É um escurecimento contínuo dos céus. O mundo está literalmente ficando mais escuro. E então, quando você pensa que não pode piorar, John vê algo que lhe gela o sangue. Uma águia voando pelo céu, bradando em alta voz. Ai, ai, ai dos que vivem na terra, por causa do toque de trombeta que os outros 3 anjos estão prestes a tocar. 3 aflições, 3 advertências, 3 julgamentos que serão diferentes de tudo o que já aconteceu. Os primeiros 4 toques de trombeta afetaram a natureza, a terra, o mar, os rios, o céu. Foram catástrofes ambientais. Mas o aviso da águia é claro. Os próximos 3 toques de trombeta atingirão a humanidade diretamente. Não por meio de desastres naturais, mas por meio de forças sobrenaturais. É aqui que muitas pessoas começam a se sentir desconfortáveis, porque os próximos julgamentos não são sobre inundações, incêndios ou terremotos. São sobre seres espirituais, forças demoníacas, criaturas de reinos que não vemos. E isso levanta uma questão que divide os cristãos há séculos. Esses julgamentos são literais ou simbólicos? Haverá realmente criaturas libertadas de um abismo? Ou João está descrevendo a opressão espiritual em linguagem simbólica? A resposta pode ser ambas. Ao longo das Escrituras, vemos que o reino espiritual é real. Jesus expulsou demônios. Paulo escreveu sobre lutar não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. A Bíblia ensina consistentemente que há uma guerra invisível acontecendo ao nosso redor. Mas,
Na maioria das vezes, essa guerra permanece invisível. Os demônios operam nas sombras. Eles agem por meio da tentação, do engano e da opressão. Geralmente, não se manifestam em forma física. Apocalipse 9 descreve um momento em que isso muda. Um momento em que o invisível se torna visível, quando as forças espirituais não estão mais escondidas nas sombras, mas caminham abertamente sobre a terra. Por que Deus permitiria isso? Alguns estudiosos argumentam que isso ocorre porque a humanidade precisa ver a verdadeira natureza do mal. Por gerações, as pessoas zombaram da ideia de demônios, rejeitaram a realidade da guerra espiritual e riram do conceito de inferno. Apocalipse 9 mostra o que acontece quando Deus diz: "Muito bem, querem ver a quem vocês têm servido? Aqui está." Outros acreditam que esses julgamentos fazem parte de um plano maior para despertar as pessoas. Às vezes, a única maneira de acordar alguém de um sono profundo é sacudi-lo com força. E quando o mundo está adormecido, entorpecido pelo entretenimento, distraído pela tecnologia e cego para a verdade espiritual, Deus permite essa sacudida. Mas eis aqui a interpretação mais controversa. Alguns acreditam que as trombetas não representam eventos futuros. Acreditam que João está descrevendo realidades espirituais que sempre existiram, reveladas de forma simbólica. A escuridão, a amargura, o caos são imagens do que o pecado faz ao mundo. E as criaturas que emergem são imagens das forças demoníacas já atuantes na história da humanidade. Qual interpretação está correta? Talvez todas contenham verdade. Talvez as trombetas descrevam tanto eventos futuros literais quanto realidades espirituais atemporais. Talvez João esteja nos mostrando que os reinos físico e espiritual estão mais conectados do que imaginamos. O que sabemos com certeza é o seguinte: as 4 primeiras trombetas são avisos. E quando as pessoas ignoram os avisos, as consequências se seguem. E as consequências de ignorar esses avisos estão prestes a emergir de um lugar que nenhum ser humano deveria jamais ver. Um lugar que esteve trancado desde o princípio. Um lugar onde o pior do reino espiritual foi aprisionado. E no próximo capítulo, veremos alguém receber uma chave que destranca aquela prisão, uma chave que abre o abismo. Capítulo 4. A estrela caída com uma chave. A 5ª trombeta soa, e o que João vê em seguida é uma das imagens mais misteriosas de toda a Escritura. Ele escreve: "Vi uma estrela que havia caído do céu na terra, uma estrela, mas não uma bola de gás em chamas a milhões de quilômetros de distância. Esta estrela é uma pessoa, um ser, alguém que um dia ocupou um lugar no céu, mas que já não o ocupa mais." A expressão "tinha caído" é importante. Está no passado. Não se trata de algo que está acontecendo no momento. Esse ser caiu há muito tempo. E agora, nessa visão, ele recebe algo. Uma chave. A chave para o poço do abismo. Vamos parar por aqui, pois isso levanta uma questão enorme. Quem é essa estrela cadente? E por que Deus lhe daria uma chave para abrir o abismo? Durante séculos, estudiosos debateram isso. Alguns dizem que a estrela é o próprio Satanás. Afinal, Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Satanás já foi um anjo de luz, um ser de alta posição na presença de Deus. Mas o orgulho o corrompeu. Ele queria ser como Deus.
e por isso foi expulso. Se a estrela representa Satanás, então este momento simboliza Deus, concedendo temporariamente a Satanás permissão para liberar forças do abismo. Não porque Satanás tenha autoridade, mas porque Deus está usando até mesmo a rebelião de Satanás como parte de um julgamento maior. Outros argumentam que a estrela não pode ser Satanás, porque Satanás nunca é descrito como aprisionado. Ele é descrito como vagando pela terra, rondando como um leão, procurando a quem possa devorar. Ele opera com liberdade limitada, sempre sob o controle supremo de Deus, mas não trancado. Então, se não é Satanás, quem é? Alguns estudiosos sugerem que a estrela representa um anjo caído de alta patente, um tenente no reino de Satanás, que permaneceu aprisionado até este momento específico. O abismo é descrito em outras passagens das Escrituras como um lugar onde certos demônios são mantidos presos, aguardando o dia do julgamento. Talvez este anjo caído seja libertado para cumprir uma tarefa específica. Outros ainda propõem algo surpreendente. Acreditam que a estrela não é um ser caído, mas sim um anjo leal enviado por Deus para executar esse julgamento. A palavra caído, argumentam, nem sempre significa fracasso moral. Pode simplesmente significar descer do céu à terra. Nessa visão, Deus envia um de seus anjos para abrir o abismo, porque chegou a hora de esse julgamento se concretizar. Qual interpretação está correta? O texto não nos diz definitivamente, e talvez isso seja intencional. Talvez a identidade da estrela importe menos do que o que ela fará em seguida. Porque eis o que sabemos com certeza: esse ser possui uma chave, e essa chave foi dada por Deus. Não foi roubada, não foi tomada, foi dada. Esta é uma das verdades mais importantes do Apocalipse. Mesmo quando as forças das trevas são libertadas, elas ainda operam dentro dos limites estabelecidos por Deus. O abismo não se abre porque o mal venceu. Ele se abre porque Deus o permite como parte do seu julgamento. Pense nisso por um momento. Deus é tão soberano, tão completamente no controle, que até mesmo a liberação de forças demoníacas serve aos seus propósitos. Ele não está surpreso. Ele não está em pânico. Ele não está perdendo. Agora, a estrela pega a chave e se aproxima do poço do abismo. Imagine um poço profundo e escuro, um desfiladeiro que desce mais fundo do que a vista alcança. Um lugar onde a luz não chega. Um lugar onde o próprio ar parece denso de pavor. Este é o abismo. Em grego, a palavra é abussos, que significa sem fundo, sem profundidade, um lugar das profundezas. É mencionado diversas vezes nas Escrituras, sempre em conexão com prisão e julgamento. Quando Jesus encontrou um homem possuído por demônios na região dos Gerazenos, os demônios dentro do homem imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo. Até mesmo os demônios o temem. Não é o inferno, não é o lago de fogo. É algo diferente. Um lugar de espera, uma prisão, um reino onde certos seres são confinados até o tempo determinado. E agora, chegou a hora marcada. A estrela insere a chave, a fechadura gira, o eixo se abre e imediatamente algo começa a subir. Mas aqui está a parte arrepiante. Nada sai ainda. Não a princípio. A primeira coisa que emerge não é uma criatura, é fumaça. Fumaça jorra do abismo
como a fumaça de uma fornalha gigantesca. Ela sobe, densa e escura, espalhando-se pelo céu. O sol escurece. O ar fica nebuloso. O mundo mergulha em uma penumbra antinatural. John é específico em sua comparação. Ele diz que é como a fumaça de uma grande fornalha. Qualquer pessoa que já esteve perto de um incêndio de grandes proporções sabe que essa fumaça não é apenas escura. Ela é sufocante, arde nos olhos, dificulta a respiração, gera confusão e pânico. Mas essa fumaça não é natural. Ela sobe do abismo. É o sopro de um reino que deveria ter permanecido selado. E à medida que se espalha, altera a atmosfera do mundo inteiro. Antes de prosseguirmos, gostaria que você deixasse um comentário. Apenas algumas palavras. Algo como, estou ouvindo, ou isso é intenso. Isso me ajuda a saber que você ainda está aqui e ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas, porque o que vem a seguir revelará algo que a maioria das pessoas nunca vê: a conexão entre o reino espiritual e nossas vidas cotidianas. Enquanto a fumaça preenche o céu, John observa, aguardando, sabendo que a fumaça é apenas o começo. Algo mais está por vir, algo que esteve aprisionado por eras, algo que nenhum exército humano poderia derrotar. E quando finalmente emerge das trevas, John percebe que não está diante de uma praga natural. Ele está diante de um exército espiritual. Criaturas que não deveriam existir. Criaturas criadas para um único propósito: o tormento. E o mundo, já obscurecido pela fumaça, está prestes a enfrentar um pesadelo do qual não poderá escapar. Capítulo 5. Quando a fumaça cobriu o sol. A fumaça não apenas sobe, ela conquista. John observa enquanto essa escuridão densa e sufocante jorra do abismo e se espalha como um ser vivo. Ela se move com propósito, cobrindo o céu, engolindo a luz, transformando o dia em algo que parece crepúsculo, mesmo com o sol ainda presente. Mas o sol está fraco agora, encoberto, sufocado pela fumaça. Imagine acordar naquela manhã. Você liga a televisão e todos os canais mostram a mesma coisa. O céu está escuro. Os cientistas não conseguem explicar. Os meteorologistas não têm previsão. Os astrônomos não veem nenhum eclipse. E, no entanto, o mundo está ficando mais escuro a cada hora. As pessoas entrariam em pânico. Algumas correriam para os supermercados, esvaziando as prateleiras em preparação para algo que não entendem. Outras se trancariam em casa, com medo de sair para a escuridão sobrenatural. As redes sociais explodiriam com teorias, conspiração, julgamento, extraterrestres, o fim. E eles estariam certos em uma coisa: este é o fim. Não o fim de todas as coisas, mas o começo do fim. Porque a fumaça não é o evento principal, é o anúncio. É o aviso de que algo muito pior está prestes a acontecer. Nas Escrituras, a fumaça frequentemente representa a presença de Deus ou a realidade do julgamento. Quando Deus desceu ao Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos a Moisés, a montanha estava coberta de fumaça. Quando Isaías viu o Senhor no templo, a sala se encheu de fumaça. A fumaça sinaliza algo sagrado, algo poderoso, algo além do controle humano. Mas aqui, a fumaça não vem do céu. Ela sobe do abismo. É a expiração de uma prisão que permaneceu selada por eras.
e, ao preencher o céu, carrega consigo o peso de tudo o que foi aprisionado: rebelião, ódio, destruição. O mundo acaba de inalar o hálito do inferno, e então, em meio àquela fumaça, eles surgem. John não os descreve lentamente. Ele não cria suspense. Ele simplesmente relata o que vê. Da fumaça, gafanhotos desceram sobre a terra. Gafanhotos. À primeira vista, a palavra parece quase banal. Gafanhotos são insetos. Os agricultores os conhecem. Os historiadores os conhecem. A Bíblia já menciona pragas de gafanhotos. No livro de Êxodo, os gafanhotos foram uma das pragas que atingiram o Egito. Eles cobriram a terra, devoraram toda a vegetação e deixaram os campos devastados. Mas John deixa algo bem claro imediatamente: estes não são gafanhotos comuns. E foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Os escorpiões não apenas mordem, eles picam. E sua picada é agonizante. Não mata rapidamente. Ela atormenta. O veneno ataca o sistema nervoso, causando ondas de dor ardente que podem durar horas. E esses gafanhotos, essas criaturas do abismo, carregam esse mesmo poder, não para matar, mas para atormentar. Mas eis a parte mais estranha. Eles são instruídos a não danificar a grama, nem qualquer planta ou árvore. Os gafanhotos comuns destroem a vegetação. É isso que eles fazem. Mas esses gafanhotos são proibidos de tocar em qualquer coisa verde. Em vez disso, recebem um alvo diferente: pessoas. Mais especificamente, pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Esta é a primeira menção do selo em Apocalipse 9. E é crucial, pois revela que, mesmo em meio ao julgamento, Deus protege os seus. Há uma marca, um selo, uma identidade espiritual que distingue os crentes. E essas criaturas, por mais terríveis que sejam, não podem tocar em ninguém que possua esse selo. Pense nas implicações. O mundo está em caos. O céu está escuro. Criaturas estão por toda parte. A dor está se espalhando. Mas há um grupo de pessoas caminhando ilesas por tudo isso. Não porque sejam mais fortes, não porque sejam mais inteligentes, mas porque pertencem a Deus. Isso levanta uma questão com a qual muitas pessoas lutam. Se Deus é amoroso, por que permitiria tanto sofrimento? Eis uma resposta: julgamento não é crueldade, é justiça. Por gerações, a humanidade rejeitou a Deus, zombou de sua palavra, ignorou seus avisos e viveu como se ele não existisse. E Deus, em sua paciência, conteve o julgamento. Ele estendeu misericórdia. Ele deu chance após chance. Mas chega um ponto em que a misericórdia é negada tantas vezes que a justiça precisa intervir. Não porque Deus esteja irado, mas porque Ele é justo. E às vezes, a única maneira de expor o horror do pecado é remover as amarras que têm impedido suas consequências. Apocalipse 9 não retrata Deus sendo cruel. Trata-se de Deus retirando sua proteção e permitindo que a humanidade experimente a realidade das forças espirituais às quais tem servido. Outra perspectiva afirma que esses julgamentos não têm nada a ver com punição. Eles visam o despertar. São concebidos para tirar as pessoas de seu sono espiritual, para forçá-las a confrontar a realidade do bem e do mal, e para lhes dar uma última chance de se voltarem para Deus,
antes que seja tarde demais. Outros ainda acreditam que a fumaça e os gafanhotos são simbólicos, representando a opressão espiritual que sempre existiu, mas que agora está sendo revelada em uma linguagem vívida e profética. A fumaça são as mentiras que cegam as pessoas. Os gafanhotos são os pensamentos atormentadores e os vícios que afligem aqueles que não têm a proteção de Deus. Qual visão está correta? Talvez a resposta não seja ou uma ou outra. Talvez seja ambas. Talvez Apocalipse 9 descreva eventos futuros que também refletem realidades espirituais presentes. O que sabemos é o seguinte: a fumaça encobriu o sol. O mundo está mais escuro. E o que vem a seguir não é um desastre natural. É a revelação de um exército espiritual que aguardava por este momento desde o princípio dos tempos. E enquanto John observa essas criaturas emergirem, ele começa a descrevê-las com mais detalhes. E o que ele vê é tão perturbador, tão sobrenatural, que mesmo 2000 anos depois, os leitores têm dificuldade em compreender todo o horror de sua visão. Antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Esta série vai se aprofundar no Apocalipse e você não vai querer perder nada. Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Confie em mim. Você vai querer estar aqui para a próxima parte, porque no próximo capítulo vamos observar essas criaturas de perto. E o que John descreve vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o mundo invisível. Capítulo 6. Criaturas dos lugares escuros. John olha mais de perto, e o que ele vê é indescritível. Ele começa comparando os gafanhotos a cavalos preparados para a batalha, não pastando pacificamente em um campo, não correndo livres e selvagens, mas cavalos blindados, treinados e prontos para a guerra. Isso nos revela algo imediato. Essas criaturas não são aleatórias. Elas são organizadas, disciplinadas, criadas para um propósito. Então João descreve suas cabeças. Em suas cabeças, algo como coroas de ouro. Coroas representam autoridade, domínio, poder. Esses seres não são escravos, eles são hierarquizados, eles ocupam uma posição, eles operam sob uma estrutura. Seus rostos lembravam rostos humanos. Pensem como isso é perturbador. Animais não têm rostos humanos. Insetos não se parecem com pessoas, mas essas criaturas se parecem. E esse detalhe as torna ainda mais inquietantes, porque um rosto humano sugere inteligência, intenção, personalidade. Essas não são bestas irracionais. Elas sabem o que estão fazendo. Seus cabelos eram como os de uma mulher. Alguns estudiosos acreditam que isso representa beleza ou sedução. Algo atraente na superfície, criado para atrair as pessoas antes que o horror seja revelado. Outros veem isso como um símbolo de selvageria, algo indomável e imprevisível. Mas então a descrição muda. Seus dentes eram como dentes de leão. De repente, a imagem deixa de ser bela. Torna-se predatória. Leões são caçadores. Seus dentes são feitos para rasgar carne, para esmagar ossos. Essas criaturas carregam esse mesmo poder destrutivo em suas bocas. Eles possuíam couraças semelhantes a couraças de ferro.
Na guerra antiga, uma couraça protegia o coração e os órgãos vitais, tornando o soldado praticamente invencível em combate corpo a corpo. E essas criaturas vestem armaduras não feitas por mãos humanas, mas forjadas no próprio abismo. Nenhuma arma terrena pode perfurá-las. O som de suas asas era como o trovão de muitos cavalos e carros de guerra correndo para a batalha. Feche os olhos e imagine esse som. Não o zumbido suave dos insetos, não o bater delicado das asas dos pássaros, mas um rugido, uma debandada, um som tão alto e tão aterrador que faz o chão tremer e o peito vibrar. E então, o detalhe final. Eles tinham caudas com ferrões, como escorpiões, e em suas caudas residia o poder de atormentar as pessoas por 5 meses. 5 meses. Não para sempre, nem um instante. 5 meses. Por que 5 meses? Alguns acreditam que esse período corresponde ao ciclo de vida natural de uma nuvem de gafanhotos, reforçando a conexão simbólica. Outros o veem como um sinal da misericórdia de Deus, mesmo no julgamento. O tormento é limitado, não é eterno. Ele foi concebido para levar as pessoas ao arrependimento, não para destruí-las completamente. Mas eis o horror. Durante esses 5 meses, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Ansiarão por morrer, mas a morte fugirá delas. Pense nisso. Essas criaturas não matam, elas atormentam. E o tormento é tão insuportável que as pessoas preferem morrer a suportá-lo. Mas a morte não está disponível. A vida se estende em agonia. Esta é uma das afirmações mais arrepiantes de toda a Escritura. A ordem natural é invertida. A morte, que a humanidade teme e contra a qual luta, torna-se justamente aquilo que as pessoas desejam desesperadamente, mas não podem ter. Como é essa sensação de tormento? John não nos dá todos os detalhes, mas a comparação com a picada de um escorpião oferece uma pista. O veneno do escorpião ataca o sistema nervoso, causa dor intensa, espasmos musculares, confusão e pânico. Não paralisa o corpo, ele o sobrecarrega. Imagine essa dor, não por 1 hora, não por 1 dia, mas por 5 meses. E imagine que nenhum remédio, nenhum médico, nenhum tratamento possa detê-la. Porque isso não é um veneno físico, é um ataque espiritual. Alguns estudiosos interpretam isso literalmente. Acreditam que chegará o dia em que criaturas reais do abismo atormentarão a humanidade dessa maneira. Outros veem isso como uma linguagem simbólica que descreve um intenso sofrimento espiritual e emocional. Depressão, desespero, culpa, vício. O tipo de tormento interior que torna a vida insuportável, mas não leva à morte. E é aqui que a coisa fica controversa. E se ambas as interpretações forem verdadeiras? E se João estiver descrevendo um evento futuro, usando imagens que também refletem realidades espirituais que enfrentamos hoje? Pense nos milhões de pessoas que, neste exato momento, são atormentadas por pensamentos dos quais não conseguem escapar, que vivem em angústia mental, que clamam por alívio, mas não o encontram, que se sentem presas em uma vida que não desejam, mas da qual não conseguem se libertar. E se Apocalipse 9 estiver nos mostrando que esse tipo de tormento tem uma origem espiritual? E se as criaturas que John descreve não forem apenas seres futuros,
mas realidades presentes operando no reino invisível neste exato momento. É por isso que o selo de Deus é tão importante, porque embora essas criaturas infestem a terra, há um grupo que elas não podem tocar, aqueles que carregam a marca de Deus, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que estão cobertos por sua proteção. Isso não significa que os crentes nunca sofrem. Não significa que os cristãos nunca enfrentam provações ou dor, mas significa que existe uma linha que essas forças demoníacas não podem cruzar. Existe um limite, uma proteção, uma cobertura que vem do relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa verdade deveria mudar a forma como vemos nossas vidas hoje. Não estamos apenas caminhando por um mundo físico, estamos caminhando por um campo de batalha espiritual. E a questão não é se enfrentaremos ataques. A questão é se estamos selados. Antes de prosseguirmos, deixe um comentário. Diga-me, estou selado, ou ore por mim. Deixe-me saber que você está aqui, porque você não está assistindo a isso por acaso. Esta mensagem está chegando até você por um motivo. Enquanto John continua a observar essas criaturas, ele percebe algo ainda mais perturbador. Elas não estão agindo por conta própria, estão seguindo ordens, e essas ordens vêm de alguém, um líder, um rei, um governante do abismo. E quando John revela seu nome, todo o peso do que estamos vendo se torna claro. Capítulo 7. O Rei da Destruição. Por trás de todo exército há um general. Por trás de todo enxame há um líder. E por trás dessas criaturas do abismo há um rei. João escreve: eles tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. 2 nomes, uma identidade, uma verdade aterradora. Em hebraico, Abaddon significa destruição. Em grego, Apollyon significa o destruidor. Este não é um título que se dá a alguém levianamente. Não é um apelido. É uma revelação da natureza. Este ser não apenas causa destruição. Ele é a destruição. Está intrinsecamente ligado à sua própria identidade. Mas quem é ele? Alguns estudiosos o identificam imediatamente como Satanás. Afinal, Satanás é chamado de destruidor em outras escrituras. Ele é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Ele é o acusador, o enganador, o inimigo de Deus e da humanidade. Mas outros apontam um problema. Satanás nunca é descrito como estando preso no abismo. Ele é descrito como vagando pela terra, rondando como um leão. Ele tem liberdade limitada para agir, sempre sob o controle supremo de Deus, mas não está aprisionado. Então, se Abaddon não é Satanás, quem é ele? Uma possibilidade é que ele seja um anjo caído de alta patente, um tenente no reino de Satanás. A Bíblia fala de hierarquias entre os seres espirituais. Existem arcanjos, anjos, principados, potestades, governantes das trevas. O reino demoníaco não é caótico, ele tem estrutura, e Abaddon pode ser um dos seres de mais alta patente nessa hierarquia sombria. Outra perspectiva é que Abaddon não é um ser pessoal, mas sim a personificação da própria destruição. Nessa visão, João utiliza a linguagem poética para descrever a força do caos e da ruína que emerge quando o abismo se abre. Mas eis o que sabemos com certeza.
Seja Abaddon um ser literal ou uma representação simbólica, ele opera sob a autoridade de Deus. Até mesmo o rei do abismo está sujeito ao rei dos céus. Ele só é libertado quando Deus o permite. Ele age somente dentro dos limites estabelecidos por Deus. E quando chegar a sua hora, ele será lançado de volta ao abismo e, por fim, ao lago de fogo. Esta é a parte que muitas pessoas não percebem ao ler o Apocalipse. Sim, existem criaturas terríveis. Sim, há julgamento e sofrimento, mas em nenhum momento o mal prevalece. Em nenhum momento Deus é surpreendido ou derrotado. Cada momento é orquestrado. Cada evento tem um propósito. E esse propósito não é a crueldade aleatória. É a justiça misturada com misericórdia. Porque mesmo em meio a esses julgamentos horríveis, o objetivo ainda é o arrependimento. Deus está dando à humanidade uma chance de despertar, de ver a realidade do pecado e da rebeldia, e de voltar para Ele antes que seja tarde demais. Mas eis a tragédia: a maioria não se converterá. Mesmo com a praga de gafanhotos, mesmo com o tormento se alastrando, mesmo com o mundo clamando em agonia, a maioria da humanidade se recusará a se arrepender. Eles amaldiçoarão a Deus, eles o culparão, mas não se voltarão para Ele. Por quê? Porque o coração humano é mais obstinado do que imaginamos. O orgulho é mais poderoso do que admitimos. E o engano do pecado é mais profundo do que pensamos. É por isso que o selo de Deus é tão importante. Não se trata apenas de proteção contra danos físicos, mas também de proteção contra a cegueira espiritual. Aqueles que são selados por Deus podem ver com clareza, podem discernir a verdade da mentira, podem reconhecer a origem da destruição e correr para a única fonte de salvação. Agora, vamos falar sobre algo controverso. Algumas pessoas leem Apocalipse 9 e dizem: como um Deus amoroso pode permitir tanto sofrimento? E é uma pergunta justa, uma pergunta necessária. Eis uma resposta: Deus não causa o sofrimento. Ele remove sua restrição e permite que a humanidade experimente as consequências de rejeitá-lo. Por séculos, as pessoas disseram: eu não preciso de Deus. Posso viver do meu jeito. Eu decidirei o que é certo e errado. E Deus, em sua paciência, conteve o julgamento. Mas o Apocalipse nos mostra o que acontece quando Deus finalmente diz: está bem, vocês querem viver sem mim? Eis como isso se parece. As criaturas do abismo não são criação de Deus, são o resultado da rebelião. E quando Deus se afasta, todo o horror dessa rebelião é revelado. Outra perspectiva afirma que esses julgamentos não têm nada a ver com raiva. Eles têm a ver com amor. Porque Deus ama tanto a humanidade, Ele está disposto a fazer o que for preciso para nos despertar. Mesmo que isso signifique permitir sofrimento temporário para evitar a separação eterna. Pense nisso como um pai ou uma mãe que permite que um filho experimente as consequências de suas escolhas. Não porque o pai ou a mãe seja cruel, mas porque, às vezes, as consequências são a única coisa que ensina. Mas eis a questão que assombra Apocalipse 9. E se as consequências não forem suficientes? E se nem mesmo o tormento dos gafanhotos, nem mesmo a agonia de 5 meses, nem mesmo a inegável revelação da realidade espiritual forem suficientes para mudar os corações?
Essa questão nos leva à próxima parte da visão, porque os gafanhotos são apenas o primeiro flagelo. Há mais 2 por vir, e o segundo flagelo é ainda mais devastador que o primeiro, porque se os gafanhotos trouxeram tormento, o próximo julgamento trará a morte, e o exército que inflige essa morte é tão vasto, tão avassalador, tão incompreensível, que até mesmo João tem dificuldade em descrevê-lo. Antes de prosseguirmos, inscreva-se neste canal, caso ainda não o tenha feito, porque esta jornada pelo Apocalipse está apenas começando, e o que virá a seguir revelará a pergunta mais importante que todo ser humano deve responder. Mas primeiro, precisamos entender de onde vem esse próximo julgamento. E tudo começa em um rio antigo. Um rio que marcou a fronteira entre impérios por milhares de anos, o rio Eufrates. E nesse rio, 4 anjos estão à espera. Capítulo 8. 4 anjos esperando no rio. A 6ª trombeta soa, e a ordem que se segue é específica, precisa e arrepiante. Uma voz emana dos 4 chifres do altar de ouro que se ergue diante de Deus. Este é o altar onde as orações se elevam como incenso, onde se ouvem os clamores dos santos, onde se pesa a justiça. E deste lugar sagrado emana uma ordem direta: libertem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Presos. Essa palavra de novo. Esses não são anjos santos. Anjos santos não são presos. Eles servem livremente. Eles agem com propósito. Eles obedecem instantaneamente. Estar amarrado significa estar contido, mantido no lugar, trancado devido ao perigo que representa. Quem são esses 4 anjos? As Escrituras não nos dizem seus nomes, mas sabemos algumas coisas. São anjos, não demônios, o que significa que foram originalmente criados por Deus. Mas algo aconteceu. Eles se rebelaram, e por causa de sua rebelião, foram aprisionados. E eles estavam esperando por esse exato momento às margens do rio Eufrates. O Eufrates é um dos rios mais importantes da história bíblica. Ele atravessa a Mesopotâmia, região onde a civilização humana teve início. É um dos 4 rios mencionados no Jardim do Éden. Marcava a fronteira oriental da Terra Prometida. Impérios ascenderam e ruíram as suas margens. Babilônia, Assíria e Pérsia construíram seu poder perto deste rio. E agora, na visão de João, é o local onde esses 4 anjos estão aprisionados. Alguns estudiosos acreditam que isso seja simbólico, representando as fortalezas espirituais que outrora dominaram aquela região. Outros acreditam que seja literal, que esses anjos estejam de fato posicionados em um local geográfico específico. Por que o Eufrates? Uma das razões pode ser que essa região tenha sido historicamente um centro de idolatria e rebelião contra Deus. Da Torre de Babel ao cativeiro babilônico, a área ao redor do Eufrates tem sido associada à oposição ao povo de Deus. Mas o detalhe mais impressionante não é onde eles estão, e sim quando são libertados. João escreve: os 4 anjos que haviam sido mantidos preparados para esta hora, dia, mês e ano foram soltos. Leia isso de novo. Nesta mesma hora, neste mesmo dia, neste mesmo mês, neste mesmo ano,
Esses anjos não são enviados aleatoriamente. Eles são enviados de acordo com um cronograma estabelecido por Deus antes da criação do mundo. Cada detalhe é planejado. Cada momento é determinado. Nada nesse julgamento é acidental. Esta é uma das verdades mais profundas do Apocalipse. Deus não está reagindo aos eventos. Ele os está orquestrando. Até mesmo os julgamentos mais sombrios se desenrolam de acordo com o seu tempo, sob a sua autoridade, para os seus propósitos. Quando os 4 anjos são libertados, sua missão é clara: matar 1/3 da humanidade. Não para atormentar, como os gafanhotos, para matar. Esta é uma escalada massiva. A primeira calamidade trouxe agonia sem morte. A segunda calamidade traz morte em uma escala nunca vista na história da humanidade. 1/3 da humanidade. Se aplicarmos isso à população atual de 8 bilhões de pessoas, seriam mais de 2,5 bilhões de mortes. Nenhuma peste, nenhuma guerra, nenhum desastre natural na história registrada chegou perto desse número. Mas, novamente, o número é específico. 1/3. Não metade. Não todos. 1/3. Mesmo no julgamento, a mão de Deus é medida. Há contenção. Ainda há uma chance para aqueles que permanecem se arrependerem. Mas eis a questão que intriga muitos leitores. Por que Deus enviaria anjos especificamente para matar pessoas? Como isso se alinha com a imagem de um Deus amoroso e misericordioso? Uma resposta é que esses anjos não agem de forma independente. Eles são instrumentos de julgamento. E o julgamento, embora difícil, é uma expressão da justiça de Deus. Por gerações, a humanidade rejeitou a Deus, zombou de sua palavra, oprimiu os inocentes e viveu em rebelião. Em algum momento, a justiça exige uma resposta. Outra perspectiva é que a morte causada por esses anjos não é violência arbitrária, é a remoção da proteção de Deus. Quando as pessoas escolhem viver longe de Deus, elas saem de debaixo da sua proteção. E quando essa proteção é removida, as forças espirituais de destruição que sempre existiram ficam livres para operar. Mas o detalhe mais importante vem a seguir, porque esses 4 anjos não agem sozinhos. Eles comandam um exército, e o tamanho desse exército é quase incompreensível. John ouve o número. Não é uma estimativa, não é um palpite. Ele o ouve dito claramente: 200 milhões. E ao avançarmos para o próximo capítulo, veremos como é esse exército. Exploraremos o debate sobre se este é um exército literal ou simbólico. E enfrentaremos a verdade mais perturbadora de todas. Mesmo diante de um julgamento inegável, a maioria das pessoas ainda se recusará a voltar para Deus. Se você ainda está comigo, deixe um comentário. Algo simples como "ainda aqui" ou "estou ouvindo", porque estamos prestes a entrar na parte mais intensa desta visão. E eu quero ter certeza de que você está preparado, porque o que vem a seguir não é apenas aterrador, é trágico e revela a verdade mais dura sobre o coração humano. Capítulo 9. Um exército de 200 milhões. 200 milhões. Deixe esse número reverberar por um instante. Nenhum exército na história da humanidade jamais foi tão grande. A maior força militar já reunida foi durante a Segunda Guerra Mundial, e mesmo em seu auge, as forças combinadas de todas as nações envolvidas não chegaram nem a uma fração de 200 milhões de soldados. E, no entanto,
João ouve esse número claramente. Ele não estima, ele não aproxima. Ele diz: o número de tropas montadas era de 2 vezes 10.000 vezes 10.000. Eu ouvi o número deles. Na antiguidade, os números nas profecias frequentemente carregavam um peso simbólico. 10.000 representavam uma vasta multidão. 2 vezes 10.000 vezes 10.000 era uma forma de dizer algo que a mente não consegue contar. Mas, seja simbólico ou literal, o ponto é o mesmo. Este exército é maior do que qualquer coisa que o mundo já tenha visto, e eles não são humanos. João os descreve como cavaleiros em cavalos, mas estes não eram cavalos comuns. Seus cavaleiros usavam couraças da cor do fogo, azul escuro e amarelo enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Esses são os mesmos elementos associados ao inferno em toda a Bíblia. São as substâncias do julgamento, da destruição e da separação eterna de Deus. João continua: 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Mas isso não é tudo. O poder desses cavalos reside não apenas em suas bocas, mas também em seus rabos. Seus rabos são como serpentes, com cabeças que infligem ferimentos. Serpentes. Desde o princípio, a serpente tem sido um símbolo de engano e maldade. No jardim do Éden, foi uma serpente que tentou Eva, e ao longo das Escrituras, as serpentes representam a obra de Satanás. Essas não são criaturas da natureza, são manifestações de forças espirituais. Demônios em forma visível, agentes de destruição desencadeados sobre um mundo rebelde. É aqui que o debate começa. São seres literais ou John está usando linguagem simbólica para descrever algo espiritual? Alguns estudiosos insistem que o Apocalipse deve ser interpretado literalmente sempre que possível. Eles acreditam que chegará o dia em que um exército real de 200 milhões de seres demoníacos marchará pela terra, trazendo morte e destruição. Outros argumentam que John está escrevendo no gênero apocalíptico, um estilo literário que utiliza imagens vívidas e simbólicas para comunicar verdades espirituais. Nessa perspectiva, o exército representa uma opressão demoníaca, avassaladora e uma guerra espiritual em uma escala jamais vista no mundo. Outros ainda sugerem que o exército poderia ser humano. Talvez uma coalizão de nações do leste, fortalecida e enganada por forças demoníacas. Apontam para a menção do rio Eufrates, historicamente uma fronteira entre o Ocidente e o Oriente, como uma pista de que esse exército se origina de nações orientais. Qual interpretação está correta? O texto deixa espaço para o mistério, e talvez isso seja intencional. Talvez a natureza exata do exército importe menos do que a verdade que ele revela, que existe um reino espiritual, que ele é real, que ele é perigoso e que aqueles que rejeitam a Deus um dia enfrentarão toda a sua força sem a sua proteção. Mas eis o que me parte o coração. Por mais devastadora que seja essa sentença, ela ainda não produz arrependimento. João escreve: o restante da humanidade, que não foi morto por essas pragas, ainda assim não se arrependeu. Pense nisso. Bilhões morreram. O mundo está em chamas.
Forças sobrenaturais estão visivelmente devastando a terra, e mesmo assim, as pessoas se recusam a se voltar para Deus. A que se apegavam? Que ídolo, que orgulho, que engano era tão forte que, mesmo diante de um julgamento inegável, não conseguiam largar? João lista aquilo de que eles se recusaram a se arrepender: adoração a demônios e ídolos, assassinato, imoralidade sexual e roubo. Esses não são pecados novos. São os mesmos pecados que a humanidade vem cometendo desde o princípio. A mesma rebeldia, a mesma rejeição da autoridade de Deus, a mesma escolha de servir a si mesmo em vez do Criador. E essa é a tragédia de Apocalipse 9. O julgamento não é dado para destruir por destruir. É dado para despertar as pessoas, para expor a realidade do pecado, para revelar as consequências de viver longe de Deus, para oferecer uma última chance de conversão. Mas a maioria não aceitará. Isso levanta uma das questões teológicas mais difíceis do cristianismo. Se Deus sabe que a maioria das pessoas não se arrependerá, por que permite que o julgamento aconteça? Por que não pular diretamente para o julgamento final e poupar a todos do sofrimento? Uma resposta é que a justiça de Deus exige que cada pessoa tenha uma oportunidade plena e justa de escolher. Mesmo aqueles que viveram em rebeldia merecem a chance de ver a verdade, de encarar a realidade de suas escolhas e de decidir de que lado ficarão. Outra resposta é que esses julgamentos não se aplicam apenas àqueles que os vivenciam, aplicam-se a todos que um dia lerem sobre eles. São advertências inscritas na história para que as gerações futuras compreendam a gravidade do pecado e a necessidade do arrependimento. E aqui está uma terceira perspectiva. Talvez os julgamentos também sejam para a glória de Deus. Porque quando chegar o dia final, e todo joelho se dobrar, e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, ninguém poderá dizer que Deus foi injusto. Ninguém poderá alegar que não tinha provas suficientes. Os julgamentos do Apocalipse servirão como prova de que Deus deu todas as chances, todos os avisos, todas as oportunidades. Ainda assim, a recusa em se arrepender é estarrecedora e nos força a fazer uma pergunta pessoal: o que seria necessário para que eu me voltasse para Deus? Se não estou caminhando com Ele agora, o que será necessário? Uma crise? Uma perda? Uma tragédia? E se essas coisas não forem suficientes, o que será? Antes de prosseguirmos para os capítulos finais, quero que você faça algo. Clique no botão Gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo, porque esta mensagem não se trata apenas do futuro. Trata-se do presente. Trata-se das escolhas que fazemos agora e que determinarão onde estaremos quando tudo desmoronar. E à medida que nos aproximamos da conclusão, falaremos sobre as duas marcas, o selo de Deus e a marca da besta. Porque cada pessoa carrega uma ou outra, e compreender a diferença entre elas pode mudar sua eternidade. Capítulo 10. Por que eles não retornariam? Essa é a pergunta que assombra Apocalipse 9. Por quê? Por que as pessoas, mesmo depois de testemunharem um julgamento sobrenatural inegável, se recusariam a se arrepender? É ilógico. É inacreditável o instinto de autopreservação. Seria de se esperar que, depois de ver o céu escurecer, depois de serem atormentados por criaturas do abismo, depois de testemunharem a morte de bilhões pelas mãos de um exército que nenhuma força humana conseguiu deter,
os sobreviventes se ajoelhassem e clamassem a Deus, mas eles não o fazem. E João deixa isso claro. Eles persistem em sua rebeldia, continuam adorando ídolos, continuam vivendo em pecado, continuam rejeitando a Deus. Por quê? Um dos motivos é o orgulho. O orgulho é o pecado original, o pecado que causou a queda de Lúcifer, o pecado que levou Adão e Eva a comerem o fruto proibido. O orgulho diz: eu não preciso de Deus, posso lidar com isso sozinho, não vou me curvar. E o orgulho está tão profundamente enraizado no coração humano que nem mesmo a ameaça da morte é suficiente para quebrá-lo. As pessoas preferem morrer em rebelião a viver em rendição. Outro motivo é o engano. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e que ele engana a humanidade desde o princípio. Ele convence as pessoas de que Deus é o problema e não a solução. Ele distorce a verdade, transformando-a em mentira e a mentira em verdade. E quando Apocalipse 9 se desenrola, o engano é tão denso que as pessoas não conseguem enxergar com clareza, mesmo quando as evidências estão bem diante de seus olhos. Uma terceira razão é a dureza de coração. Quanto mais alguém rejeita a Deus, mais duro se torna o seu coração. É como um calo que se forma sobre uma ferida. A primeira vez que você ignora a voz de Deus é doloroso. A segunda vez é mais fácil. Na 10ª vez, você mal percebe. E na 100ª vez, você não consegue mais ouvi-lo. É por isso que a Bíblia nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque cada vez que dizemos não a Deus, tornamos mais fácil dizer não novamente. E, eventualmente, chegamos a um ponto em que voltar atrás parece impossível. Mas eis a verdade: nunca é tarde demais para se arrepender enquanto ainda se está vivo. Não importa o quão endurecido seja o seu coração, não importa a profundidade do seu pecado, não importa há quanto tempo você esteja fugindo, Deus ainda está disposto a perdoar. Ele ainda está chamando. Ele ainda está esperando. A tragédia não é a indisponibilidade do perdão. A tragédia é que as pessoas optam por não o aceitar. E isso nos leva à verdade mais importante de todo o Apocalipse. Os julgamentos não são a história principal. A história principal é a escolha. Cada pessoa, cada alma, cada ser humano que já viveu, escolherá de que lado ficar. Escolherá a Deus ou o rejeitará? Aceitará a sua misericórdia ou enfrentará a sua justiça? Apocalipse não descreve o julgamento porque Deus se alegra com ele. Descreve o julgamento porque é a consequência inevitável de rejeitar a fonte da vida. Quando você se afasta de Deus, você se volta para a morte. Não porque Deus esteja punindo você, mas porque você se afastou da única fonte de vida, esperança e proteção. É por isso que o selo de Deus é tão importante. E ao entrarmos no capítulo final desta jornada, falaremos sobre esse selo, o que ele significa, como você o recebe, e por que ele é a única coisa que o protegerá quando o mundo desmoronar. Mas antes de chegarmos lá, deixe-me fazer uma pergunta. Se você estivesse vivo durante os eventos de Apocalipse 9, onde você estaria? Estaria entre os selados, protegidos por Deus? Ou estaria entre os que sofrem, clamando por alívio que nunca chega? A resposta para essa pergunta não será determinada no futuro. Ela será determinada agora, hoje.
neste instante. Porque o selo de Deus não é algo que você recebe quando os julgamentos começam. É algo que você recebe quando entrega sua vida a Jesus Cristo. E se você ainda não fez isso, não há melhor momento do que agora. Inscreva-se neste canal se esta mensagem chegou até você, porque vamos nos aprofundar no Apocalipse em vídeos futuros, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Mas agora, vamos falar sobre as duas marcas, o selo de Deus e a marca da besta, porque entender isso pode ser a coisa mais importante que você já aprendeu. Capítulo 11. Duas marcas, dois destinos. Ao longo de todo o livro do Apocalipse, um tema se destaca como um fio escarlate. Dois reinos, dois reis, duas marcas, dois destinos. De um lado está o reino de Deus, governado por Jesus Cristo, marcado pelo selo do Espírito Santo. Do outro lado está o reino das trevas, governado por Satanás, marcado pela marca da besta. E cada pessoa pertencerá a um ou a outro. Não há meio termo, não há território neutro. Ou você é selado por Deus, ou marcado pela besta. O selo de Deus é mencionado em Apocalipse 7, antes do início dos juízos das trombetas. João vê um anjo subindo do Oriente com o selo do Deus vivo. O anjo chama os 4 anjos que receberam poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado a testa dos servos do nosso Deus. E então, João vê 144.000 pessoas das tribos de Israel seladas, seguidas por uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Quem são esses selados? Alguns acreditam que são descendentes literais das 12 tribos de Israel, que serão protegidos durante a tribulação. Outros acreditam que representam o número total de todos os crentes, judeus e gentios, que pertencem a Deus. O que mais importa não é o número exato, mas o que o selo representa. Representa propriedade, representa proteção, representa relacionamento. No mundo antigo, um selo era uma marca de autoridade. Reis selavam documentos com seus anéis de sinete para demonstrar sua autoridade. Comerciantes selavam mercadorias para comprovar a propriedade. Um selo dizia: isto me pertence. Quando Deus sela o seu povo, Ele está dizendo: estes são meus, eles me pertencem, e nenhuma força no céu ou na terra pode tocá-los sem a minha permissão. É por isso que as criaturas do abismo não podem ferir aqueles que têm o selo de Deus. É por isso que os crentes podem atravessar os julgamentos mais sombrios e ilesos, não porque sejam mais fortes, mas porque estão protegidos. Mas como você recebe esse selo? A Bíblia nos diz: quando você deposita sua fé em Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13 diz: portanto, quando vocês creram, foram selados nele com o Espírito Santo da promessa. O selo não é uma marca física. É a presença do Espírito Santo habitando em você. É a certeza de que você pertence a Deus. É a garantia da sua salvação. Em contraste, a marca da besta é descrita em Apocalipse 13. É uma marca colocada na mão direita ou na testa daqueles que adoram a besta. Sem essa marca, ninguém pode comprar ou vender.
Ela representa a lealdade ao anticristo e a rejeição de Deus. Enquanto o selo de Deus é espiritual e representa relacionamento, a marca da besta é física e representa rebeldia. É um sinal visível de um coração que escolheu o mundo em vez de Deus. Eis a triste verdade: todos carregarão uma dessas marcas, ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Seu destino eterno depende de qual delas você carrega. Então, deixe-me fazer a pergunta mais importante que você jamais enfrentará. Que marca você carrega? Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se nunca lhe pediu perdão pelos seus pecados e o aceitou como seu, então você não está selado. E se você não está selado, você está vulnerável. Mas a boa notícia é que hoje, agora mesmo, você pode mudar isso. Você pode receber o selo de Deus colocando sua fé em Jesus. Não é complicado. Você não precisa arrumar sua vida primeiro. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa vir a Ele com um coração sincero e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Tenho vivido do meu jeito e não está dando certo. Eu creio que Tu morreste pelos meus pecados e ressuscitaste. Entrego minha vida a Ti. Faz-me Teu. É isso. Essa é a oração da salvação. E quando você a ora com sinceridade, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo vem habitar em você. Você é selado. Você é marcado. Você é dele. E a partir desse momento, não importa o que aconteça neste mundo, não importa quais julgamentos sejam feitos, não importa qual escuridão surja, você estará protegido, não por causa da sua força, mas por causa da promessa dele. Então, se você fez essa oração agora mesmo, quero que faça algo. Deixe um comentário dizendo: estou selado a... Que seja uma declaração, que seja um testemunho, que seja o momento em que você sai das trevas e entra na luz. E se você já foi selado, se você já pertence a Jesus, então eu quero que você compartilhe este vídeo, porque alguém na sua vida precisa ouvir esta mensagem. Alguém está buscando, alguém está com medo, alguém está se perguntando se existe esperança. E essa mensagem é a esperança de que eles precisam. Porque Apocalipse 9 não trata apenas de julgamento. Trata da escolha que todos nós devemos fazer. E essa escolha ainda está disponível. Hoje, agora mesmo. Então escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha o selo de Deus. Porque o dia está chegando em que essa escolha não estará mais disponível. E naquele dia, a única coisa que importará será a marca que você carregar. Percorremos um dos capítulos mais sombrios de toda a Escritura. Vimos o abismo se abrir, criaturas emergir, exércitos marcharem e bilhões caírem. Observamos o mundo ter todas as oportunidades para se arrepender e ainda assim a maioria se recusar. Mas a mensagem de Apocalipse 9 não é de desespero, é de urgência. É um aviso envolto em amor. É Deus dizendo: volte atrás antes que seja tarde demais. O selo de Deus está disponível. A porta ainda está aberta. O convite ainda está de pé. Mas o tempo é curto. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Não espere. Não presuma que terá outra chance. Hoje
É o dia da salvação. E se você já é dele, viva como tal. Ande na sua luz. Compartilhe a sua verdade. Esteja preparado, porque a volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. E quando ele vier, a única coisa que importará será se você carrega o seu selo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada por Apocalipse 9. Inscreva-se para mais análises aprofundadas das Escrituras. Curta este vídeo se ele impactou você. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo. E deixe um comentário para eu saber que você esteve aqui. Que o selo de Deus esteja sobre você. Que a sua proteção o cubra. E que você permaneça firme quando o mundo desmoronar. Porque você não é apenas um ouvinte. Você é um filho de Deus. Selado, escolhido, amado. Para sempre.